Eu agora, cara, sou cidadão parisense e sou da Academia Francesa de Letras, cara, com a palavra. Quantos de vocês contribuíram com a palavra? Nenhum, eu contribuí com a palavra lá. Nossa homenagem ao Lula, já que ninguém mostra, nós mostramos. E Flávio Dino mandou um sério recado a Donald Trump e a Elon Musk e todos os que resistem à regulação das mídias, inclusive para o dono do Meta. E ele utilizou de muita sagacidade, vocês não têm ideia o que ele fez para argumentar contra esses donos de Big Techs, donos das plataformas de inteligência artificial. Flávio Dino é muito esperto. E temos também o depoimento da nossa parceira chinesa, que vai mostrar para vocês o que aconteceu realmente entre Trump e a China, e como a China colocou Trump de joelhos, como os Estados Unidos estão de joelhos. Logo, todos os admiradores de Donald Trump, que são os bolsonaristas, passaram vergonha novamente. Viram esta semana o seu mito se ajoelhar para Alexandre de Moraes. Se tirasse uma radiografia do saco do Alexandre de Moraes, ia aparecer o Bolsonaro lá pendurado assim, nas duas bolinhas. É um momento muito ruim para os bolsonaristas, é um momento muito triste. E eles que fazem uma apologia aos Estados Unidos, nossa, eles têm um conhecimento hollywoodiano sobre os feitos americanos, vivem achando que os Estados Unidos, nossa, é invencível, é imbatível, não tem como competir com o país daquele. Pô, a China colocou eles de joelhos. Então, bom pra nós, bom pro BRICS, ruim pros bolsonaristas, bom pros petistas, ruim pra eles, bom pra nós. É isso aí. Finalizo a penúltima parte do voto, a última antes da apresentação da tese, citando um jurista dos Estados Unidos. Eu perguntei, fiz uma consulta: a liberdade de expressão é um direito absoluto? E veio a seguinte resposta: a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto. Embora seja essencial para a democracia e a liberdade individual, existem limites e restrições que podem ser aplicadas em certos casos. E o jurista diz: limitações. Primeiro, discurso de ódio. A liberdade de expressão não protege o discurso de ódio, que pode incitar violência ou discriminação contra grupos específicos. 2. Difamação e calúnia. A liberdade de expressão não protege declarações falsas e difamatórias que possam danificar a reputação de alguém. 3. Segurança nacional, que é um debate muito presente nos Estados Unidos. Em alguns casos, a liberdade de expressão pode ser limitada por razões de segurança nacional. Estamos vendo isso agora lá com muita intensidade, como a divulgação de informações confidenciais, enfim. 4. Ordem pública. A liberdade de expressão pode ser limitada se for considerada uma ameaça à ordem pública ou estabilidade social. Esse jurista chama Meta. Essa é a resposta da inteligência artificial da Meta. Então, eu não posso discordar se até a ferramenta sabe que ela deve ser controlada. Eu só espero que ele não perca o passaporte. Como é que eles vão tirar o passaporte da Meta? Mas eu fiquei preocupado, porque podem fechar a empresa nos Estados Unidos. Se descobrirem isto, já que querem tirar o passaporte do ministro Alexandre, eu sugiro que comecem com a Meta, porque o que nós estamos julgando é o que eles me responderam. Está aqui no meu celular. E eu achei extraordinário. Ou seja, até o algoritmo, a programação, a pesquisa, a mineração, sabe que eles representam um perigo. Quem somos nós para discordar do tecnodeterminismo? O Tribunal Penal Internacional foi incorporado ao direito brasileiro. Contudo, muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos do planeta, não o fizeram. Então, o que o presidente Lula alertou corretamente, é que há um desbalanceamento, em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, a China e outros países importantes no mundo. Isso sugere que, em algum momento, a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento. É um alerta que o presidente fez. É claro que a diplomacia brasileira vai saber avaliar isso em outro momento. Eu mesmo, católico, vi uma foto do Papa Francisco, porque eu tenho grande admiração, numa roupa esquisita. E eu acreditei, eu digo, meu Deus do céu, o Papa Francisco. Imaginem isso numa eleição faltando 48 horas.
Eu recomendo que quem tiver talento ingresse na vida política, mas é uma atividade árida. Eu já fui acusado de atropelar freira, roubar banco, sequestrador de menino, e tem uma, a mais recente, que é a história do Juiz do Brasil. Vocês conhecem o Juiz do Brasil? Tá aí na internet. Eu enfrentei na eleição para o Senado do ano passado, o candidato responde a 257 processos. E aí, depois que eu me elegi, e fui indicado pelo presidente Lula ministro, eu digo, me livrei do Juiz do Brasil. Vou na Câmara, a primeira pergunta de um terraplanista. E os 257 processos que o senhor responde, segundo o Juiz do Brasil. Então vejam a força do questionamento, inclusive pós-eleição. A responsabilidade não impede a liberdade. Só existe liberdade com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é tirania. E este é um conceito assentado não só na nossa Constituição, como na tradição filosófica que nós preservamos. Não são ministros ou juízes que acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não a delírios autoritários. Desses que acham que alguma empresa privada vai apenas se autorregular. Qual é a empresa, o setor econômico ou social que se autorregula? Desde que o governo americano impôs tarifas altíssimas ao mundo em abril, os Estados Unidos ficaram esperando que os outros países corressem atrás. O presidente Trump vive dizendo que a China ia ligar para ele, mas o telefone nunca tocou, até agora. Recentemente, o presidente Xi Jinping da China, atenção pessoal, atendeu o chamado de Trump. Mas qual é o segredo da China para ficar tranquila, sem pressa de ligar? A resposta está em um setor que domina o mundo: os metais de terras raras. O que são terras raras primeiro? São alimentos químicos metálicos, geralmente metais brancos, prateados e macios. Eles são essenciais. Desde celulares e eletrônicos até carros e armas militares dependem deles. E quem controla 90% do fornecimento global? A China. Se os Estados Unidos apertam a China, ela pode simplesmente restringir a exportação de terras raras. E pronto, indústrias americanas como a automotiva e de defesa entram em pânico. Por isso, até o Trump teve que correr atrás da China para negociar. Mas sabe quem ajudou a China a dominar esse mercado global? Os próprios Estados Unidos. Há décadas, quando a China ainda era um país pobre, os Estados Unidos e outros países desenvolvidos precisavam desesperadamente de terras raras para suas indústrias de tecnologia e defesa. Só que extrair esses metais é super poluente e nenhum deles queria sujar as mãos. E aí a China, precisando crescer, dupou o trabalho. Os Estados Unidos acharam que ela nunca seria uma ameaça e deixaram que assumisse o mercado. Só que, a China não só transformou a indústria em fábricas limpas e modernas, como hoje usa esse poder para ditar as regras. E aí você sabia que as terras raras são tão importantes? Acha que esse é o recurso que define o jogo de poder no mundo? Conta para a gente nos comentários. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar que o Trump está acabando com os Estados Unidos? Vamos falar um pouco sobre colapso financeiro, para as pessoas entenderem. O que o Trump está fazendo? O Trump inventou essa tal dessa Big Beautiful Bill, que é o quê? É um projeto aí para manter o corte de impostos para os ricos. E o que ele vai fazer para manter o corte de impostos para os ricos? Ele vai simplesmente acabar com o Medicaid. O que é o Medicaid? Que é o que eles chamam de Obamacare. É o quê? É o equivalente ao SUS dos Estados Unidos. É o que, porque os Estados Unidos não têm saúde pública. Então o que eles fazem? Eles dão lá um auxílio do governo que garante que a pessoa tenha acesso a serviços na rede de saúde, entendeu? Que é o tal do Medicaid. Só que o Trump está querendo cortar isso aí, ou seja, ele quer que o pobre morra, entendeu? Essa aqui é a verdade. O Trump está cortando o auxílio saúde dos mais pobres nos Estados Unidos. Ah, beleza, né, bolsominions? É para isso mesmo que vocês elegem esses fascistas sem vergonha. É para ferrar com o povão. O que a gente está vendo é uma situação de começo de uma guerra civil. É isso que está acontecendo, porque simplesmente a violência fascista do Trump foi tão grande que a população não está aceitando e está indo para cima da polícia e das forças federais. E é isso que está acontecendo lá agora, entendeu? Agora, enquanto a gente está falando aqui, bolsominion, enquanto você está aqui defendendo o Bolsonaro, defendendo o Trump, atacando o PT, os americanos estão lá se armando para enfrentar a polícia do Trump, que está querendo simplesmente deportar metade da população de estados como a Califórnia, entendeu? Essa aqui é a verdade.
Gente, o Brasil trouxe uma enxurrada de investimentos da China durante o encontro em Beijing, não? 27 bilhões de reais. Até meu amigo chinês, que nunca pisou no Brasil, já me pediu a fuçar as notícias para ele comprar ações dessas empresas chinesas que fazem investimentos. Mas, afinal, quem são essas empresas e o que elas vão trazer para o Brasil? Tem de tudo um pouco. Vamos começar pela parte high-tech. A Zilia, uma empresa chinesa que faz chips, está botando 650 milhões para ampliar a produção em São Paulo e Manaus. No futuro, os semicondutores vão ser o X da competição tecnológica entre os países. Os Estados Unidos sempre usaram essa parada de chips para pressionar a China. Então, a China está investindo pesado e ainda dividindo a tecnologia com países amigos, claro, né? Estratégia. No rolê da energia limpa, a Invision está construindo o primeiro parque industrial 100% carbono zero da América Latina no Brasil. Está saindo uns 5 bilhões nesse projeto. E a CGN, uma gigante das usinas nucleares chinesas, vai meter 3 milhões em energia eólica e solar no Piauí, gerando 5 mil empregos. E os carros elétricos, a Great Wall Motors, aquela que o Lula testou em Pequim, vai investir mais 6 bilhões. A CAC, já colocando 7,3 bilhões numa fábrica em Goiás. E a Didi ainda vai espalhar 10 mil pontos de recarga para carros elétricos pelo país. Brasil é referência em eco-ideia e a China parece tanto match total. Essas companhias chinesas, a maioria delas é super famosa, conhecida na China. Eles não só lideram na China, como são pioneiras mundialmente. Mas o que acho mais legal é que esses investimentos não ficam só no eixo Rio-São Paulo. Estão indo para Piauí, para o Amazonas, o Brasil todo. E para fechar com chave de ouro, o Miche, uma rede chinesa de sorvetes que tem em cada esquina na China, vai abrir lojas no Brasil. Sorvete a R$2, gente. Eles vão investir 3,2 bilhões e usar só fruta brasileira. Alguém aí vai experimentar, me contar se é bom? Compartilha aí se você também está animado com essa parceria China-Brasil. Um brasileiro humilhado. É disso que a direita gosta. O governo Trump prendeu um jovem brasileiro lá nos Estados Unidos por quase uma semana. Jogou numa cela de cimento, sem acesso à luz solar. O rapaz ficou junto com mais 40 pessoas, usando apenas um banheiro. Isso mesmo, largou o menino lá. Era só um rapaz, estava indo pro treino de vôlei. Foi jogado nessa cela, ficou lá por uma semana sem tomar banho, por culpa do governo Trump. E daí, agora ele foi solto. Mas você tá vendo algum político da direita brasileira clamar por esse compatriota, por esse brasileiro que foi humilhado nos Estados Unidos? Não, esse pessoal só quer saber de apoiar o Donald Trump. Esse pessoal só quer saber de apoiar o governo que está metendo agora uma tarifa de 50% contra o aço brasileiro. Aço produzido aqui em São Paulo também, enquanto o governador Tarcísio põe bonezinho do Make America Great Again. Não deixa essa direita antipatriota te enganar. Quem defende você é o PT. É a esquerda que representa os interesses do povo brasileiro. Para o povo brasileiro não ser humilhado pelos americanos, como a nossa direita gosta, é só com a esquerda no poder. Aí fala, país atrasado. É sanção dos Estados Unidos. E aí o país não consegue progredir economicamente. Isso vai parar, porque a China começou agora e fez várias transações. O Banco Central da China fez transação para vários países aí, membros ou associados ao BRICS, mostrando, ó, nosso sistema é melhor. Agora vamos ver quem vai aderir. Segundo aí notícias que saíram na imprensa internacional, países que representam 38% de todas as transações feitas no mundo já falaram que vão aderir aí ao sistema novo da China, porque é muito mais rápido e é muito melhor para os bancos desses países utilizarem esse sistema e é muito mais seguro. Então, veja aí, vai acabar a hegemonia dos Estados Unidos rapidamente, viu? Já que o nosso querido legislativo, leia-se Congresso Nacional, se recusou e se recusa peremptoriamente a discutir, a debater um ótimo projeto de lei que regulamentava a responsabilidade das plataformas digitais, das Big Techs, sobrou para o Supremo Tribunal Federal decidir e hoje formou uma maioria por responsabilizar conteúdos ilegais das Big Techs, né, vinculadas por terceiros, que cometem crimes no âmbito digital, e isso se deu através de um questionamento do artigo 19 da lei que trata do marco civil da internet, tá?
Então, assim, só para deixar bem claro, não é que o Supremo resolveu do nada legislar e regulamentar essa matéria, não. É porque resolveram sim pautar uma ação que estava questionando a constitucionalidade do artigo 19, que diz que as plataformas digitais só devem ser responsabilizadas após uma decisão judicial. E aí a maioria dos ministros, com exceção do André Mendonça, que é a favor da autorregulação... Um parênteses aqui, qual o setor privado, né, ou grandes empresas multinacionais que se autorregulam assim livremente, sem interferência, sem uma regulamentação do Estado? Bom, enfim, retomando, decidiram então que esse artigo deve ser interpretado conforme a Constituição. Ou seja, se a pessoa comete crime fora do ambiente virtual, por que não ser responsabilizado quando comete crime no ambiente virtual, nas redes sociais? E as plataformas, ao ver que aquele conteúdo ilegal está sendo veiculado no seu ambiente ali, ela deve remover. Não importa se está gerando engajamento, não importa se está gerando dinheiro, não importa se o conteúdo é monetizado. Alguém aqui concorda que um vídeo que está, sei lá, ensinando crianças a se automutilarem pode, sei lá, circular livremente? Ou então instigação ao suicídio? Ou então ataque contra o Estado Democrático de Direito? Então, sim, até que um projeto de lei não seja aprovado no Congresso Nacional, que regulamente, que complemente, que melhore o que foi decidido, essa decisão do Supremo é sim um avanço importante, até porque o ano que vem nós temos eleições, né? E a gente não pode continuar nesse estilo freestyle, né? A casa da mãe Joana. Como bem disse o ministro Flávio Dino, liberdade sem responsabilidade é tirania. Olhei boa parte do depoimento de cada um desses réus sobre a tentativa de golpe que está acontecendo no STF nos últimos 2 dias. O que mais me chama a atenção não é nem exatamente o conteúdo, que é público e notório sobre tudo aquilo que eles tentaram. O que mais me chama a atenção é o seguinte: vocês se lembram quando o Lula era acusado e ele vinha a público se manifestar com extrema indignação, negava e falava firme? Quando o Lula ia para frente de um juiz, ele sustentava exatamente a mesma postura daquilo que ele falava e daquilo que ele defendia. Isso se chama honra, isso se chama convicção nas suas ideias, firmeza moral. O que ocorre que me chama muita atenção é que nesses depoimentos, um começou a esquecer das coisas, outro optou pelo silêncio, um outro se emocionou e chorou em dado momento, e teve outro que negou provas absolutamente concretas sobre a atuação dele no golpe. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que isso mostra muito bem do que consiste a ideologia do bolsonarismo. Consiste de covardia, de canalice, de falta de honra na hora de sustentar aquilo que se pensa. Porque vejam, isso é uma questão que até foge um pouco à política. Quando a gente fala uma coisa em determinado espaço, a gente precisa ter a coragem, a hombridade de sustentar aquilo, seja o ambiente que for. Fora isso, a gente está só sendo um bando de charlatão, sem moral e sem honra nenhuma. Essa gente que na hora de ir a público incendeia a claque fanática deles, chega num tribunal e fala fino, se encolhe, fica em silêncio. Que coisa mais feia. Eu digo, é uma pena que não exista um crime específico de covardia e canalice, porque devia existir para esse tipo de gente, e mostra muito bem do que eles são feitos no cerne do caráter deles. Um abraço, tamo junto, na boa luta. Essa é a ponte que vai interligar o Brasil com o Paraguai. Hoje pela manhã estamos aqui em Porto Mutim, Mato Grosso do Brasil. Uma obra que no final do ano que vem estará pronta, mais de 400 milhões de reais. Que só Lula custou. Esta é uma das rotas de integração. Unir o Brasil com o Paraguai para fomentar essa região, gerar emprego, renda e encurtar a distância dos produtos que vêm de qualquer lugar do Brasil através do Pacífico para exportar para a China e trazer da China produtos mais rápido, depois mais os bolsonaristas vai dizer que foram eles. É assim, é o governo do presidente Lula unido por um Brasil que possa garantir igualdade de condições para todos. Eu agora, cara, sou cidadão parisense e sou da Academia Francesa de Letra, cara, com a palavra. Quantos de vocês contribuíram com a palavra? Nenhum contribuiu com a palavra lá.